Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. Apesar do acordo anunciado, a votação do veto presidencial, que envolve 30 bilhões de reais em emendas impositivas, acabou adiada para depois do Carnaval. No plenário da Câmara, foi aprovado o texto base de uma medida provisória que trata de crédito rural. Na CPI mista das fake news, depoente admite disparos em massa para candidatos na eleição de 2018 e ataca jornalista que publicou a denúncia. Acusado de falso testemunho, ele foi denunciado ao Ministério Público pela relatora da comissão. Na Comissão Especial da Prisão em segunda instância, numa reunião que terminou em bate-boca, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que a proposta poderia incluir também outras áreas da justiça, mas com prioridade para a criminal. Grupo de indígenas faz protesto e pede ao presidente da Câmara que devolva o projeto que libera mineração em terras demarcadas. Na reportagem especial, nos 40 anos da FAO no Brasil, o órgão de combate à fome da ONU alerta que o país corre o risco de voltar ao mapa da fome no mundo. Um dia antes da sessão, o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, havia anunciado acordo para derrubar o veto presidencial sobre emendas impositivas. Mas na quarta-feira a história foi outra e a votação acabou adiada para depois do Carnaval. No plenário da Câmara, os deputados aprovaram o texto base de uma medida provisória que trata de crédito rural. Veja como foi o plenário com o repórter Santiago Delap. A semana começou com intensa obstrução na análise da chamada MP do Agro, cujo texto base foi aprovado na terça-feira. A proposta prevê diversas novidades na concessão de crédito rural, tais como a criação de um fundo de garantia para empréstimos, linhas de subvenção para a construção de armazéns de cereais e o aperfeiçoamento de regras de títulos rurais. A MP também permite que o proprietário ofereça parte do imóvel rural como garantia nos empréstimos. A expectativa do governo é que o reforço nas garantias estimule a concessão de créditos por bancos privados, o que, na visão de deputados da oposição, fragiliza o pequeno produtor. Nada contra o setor do campo ter acesso a crédito, mas ela acaba produzindo uma distorção inaceitável para favorecer o sistema financeiro, que já tem lucros absurdos. Nós estamos exatamente fortalecendo a agricultura familiar, o pequeno produtor e ampliando as alternativas de financiamento do segmento. A análise dos destaques da matéria ficou pendente e retorna à pauta só depois do Carnaval. Mas o assunto que dominou os microfones no plenário durante a semana foi o comentário do ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada, se referindo aos servidores públicos como parasitas. O pedido de desculpas veio na segunda-feira, mas já era tarde. Parasita é aquele que o Guedes representa. São os grandes grupos que aplicam, não produzem e ganham às custas da riqueza da produção nacional. O ministro Guedes, empolgado, ele se emociona, ele é entusiasmado, ele foi humilde e se desculpou. Na quarta-feira, o plenário da Câmara deu lugar a uma sessão do Congresso que manteve 2 vetos totais do presidente Jair Bolsonaro. Um, a proposta que permitia a interceptação de correspondência de presos para fins de investigação, e outro, a proposta que concedia isenção de impostos à importação de equipamentos para geração de energia solar. Para manter os vetos foi necessário a anuência apenas do Senado, já que para derrubá-los seria necessário maioria absoluta em ambas as casas. O Congresso chegou a iniciar a análise de um terceiro veto, a formação da Sociedade de Garantia, que foi derrubado pela Câmara, mas que só vai ser analisado pelo Senado depois do Carnaval, junto com o veto ao orçamento impositivo, sobre o qual havia grande expectativa de que fosse votado, mas que acabou adiado por falta de acordo. A CPI das fake news ouviu de representantes de empresas de telefonia que elas têm se empenhado para enfrentar fraudes em cadastros de clientes. Mas o fato é que na terça-feira, um ex-funcionário da empresa Iacos admitiu ter feito disparos em massa para campanhas políticas nas últimas eleições, usando até CPFs de pessoas mortas. Hans River também disse à comissão que a jornalista que escreveu a denúncia teria se insinuado para ele em troca de informações. A reportagem é de Marcelo Westphalen.
O deputado Rui Falcão, do PT, foi o autor do requerimento que convocou Hans River, ex-funcionário da empresa Iacos. O deputado queria saber se esta companhia fez disparos de WhatsApp em massa em 2018 para o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Mas no início da sessão, River se aproximou de Falcão e trocou algumas palavras com o deputado fora do alcance das câmeras. O depoente acusou o parlamentar de tê-lo chamado de favelado. Você é mentiroso. Se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. Tem senador valentão querendo dizer que vai sair daqui. Vai sair nada. River disse que a Iacos chegou a trabalhar com centenas de funcionários que utilizavam milhares ou talvez até milhões de chips de celular para fazer disparos de memes e santinhos de candidatos. Esses chips teriam sido registrados em CPFs de brasileiros e estrangeiros que não sabiam que os seus dados estavam sendo utilizados em campanhas políticas. Segundo o depoente, muitos desses CPFs, inclusive, seriam de pessoas mortas ou de idosos que não utilizam o WhatsApp. Hans River ainda apresentou fotos que supostamente mostram caixas lotadas de chips de celular na empresa em que trabalhou. Mas, mesmo tendo sido convocado pelo PT, o depoente surpreendeu. Ele disse que não fez postagens nas redes sociais para o candidato Bolsonaro, mas que teria, na verdade, feito disparos em massa pelo WhatsApp para candidatos do PT. Todo mundo vem me fazer a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dória e do Bolsonaro e eu não peguei a campanha dos dois. O ex-funcionário foi convocado por causa de uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, feito pela jornalista Patrícia Campos Melo, sobre disparos de mensagens durante a última campanha presidencial. A jornalista publicou um Twitter dizendo que vai provar que River mentiu na CPI. Os deputados comentaram sobre esta controvérsia. Falar que, ao contrário do que a oposição queria provar, a única coisa que a testemunha veio dizer é que, na verdade, houve disparo em massa, mas era para o Partido dos Trabalhadores e não para o presidente Bolsonaro, como a oposição queria, em tese, ter provado com a vinda dele. 3 dias depois, segundo a própria jornalista, que a matéria sai, ele chegou para ela e disse, não contem mais comigo, tudo que eu disse podem esquecer. Ou seja, nesse momento ele recua porque talvez uma boa proposta tenha sido feita, financeira, etc. e tal. O representante da Anatel garante que as empresas têm bloqueado milhões de chips clandestinos que usam até CPFs de pessoas mortas para a prática de espalhar fake news. As operadoras já iniciaram essas ações, existe inclusive um portal público que chama Cadastro Pré, que o cidadão pode fazer uma consulta sobre o seu CPF, se existe alguma linha associada a ele que ele não tem conhecimento, por exemplo, porque aí ele pode entrar em contato com aquela operadora e pedir a desassociação. Os representantes das empresas de telefonia disseram que elas não podem monitorar o conteúdo das conversas online, porque isso fere o direito à privacidade e porque essas conversas são criptografadas. Mas os executivos afirmaram que todas as operadoras estão trabalhando para aumentar o rigor quanto ao registro de novos chips. As empresas de celular também criaram uma espécie de malha fina que detecta movimentos suspeitos feitos pelos chips de celular. Se a gente percebe que um determinado chip está com um tráfego anormal em relação a mesmos chips que são utilizados por pessoas jurídicas, né? A gente também coloca na malha fina e vai avaliar o que está acontecendo. A relatora da CPI das fake news, deputada Lídice da Mata, pediu ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de uma investigação contra o ex-funcionário da empresa Iacos, Hans River, por falso testemunho à CPI. Na comissão especial que analisa a prisão após condenação em segunda instância, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse ser favorável que as novas regras sejam aplicáveis para ações cíveis, trabalhistas e tributárias, mas com prioridade às criminais. E deu a opinião dele também sobre outros pontos da proposta. E assim como em julho do ano passado, quando Moro esteve na Câmara, a sessão terminou em bate-boca. Faço um elogio a essa iniciativa do Parlamento, da Câmara, também é uma discussão importante no Senado, dessa proposta de emenda à Constituição 199. Não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato.
se vai mudar a Constituição para dizer que começa a executar a partir de segunda instância e continua os recursos, dando uma nova formatação à nossa compreensão da presunção de inocência, ou se vai transformar o recurso extraordinário especial em ação rescisória, como aqui se propõe. O que é importante é o resultado final. Não acho que há qualquer lesão à presunção de inocência. A regra no processo penal e mesmo no processo civil, que a lei nova se aplica aos casos pendentes. Então, se estabelecer que a emenda constitucional se aplicaria aos casos pendentes, não vejo que seja um grande problema. Um dos pontos que mais está gerando debates entre os deputados da comissão especial que analisa a volta da prisão após condenação em segunda instância é se as novas regras poderiam ser adotadas também em ações trabalhistas e tributárias ou só nas de natureza criminal. Tratar apenas o trânsito julgado em segunda instância de matéria penal só tem uma palavra, disse o ministro Peluso: casuísmo. Eu, particularmente, sou favorável ao texto da emenda para que valha tanto para casos cíveis como para casos criminais. O que eu acho, porém, é que essa extensão aos casos cíveis não pode ser um preço a impedir a aprovação disso para os casos criminais. No fim do ano passado, a Câmara criou uma comissão especial para analisar a PEC 199, que estabelece a prisão após condenação em segunda instância. Um mês antes, em novembro, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que ninguém deveria ser considerado culpado até que sejam esgotadas todas as possibilidades de recursos. A palavra final vai ser dada pelo Parlamento. O prazo para a indicação de emendas já se encerrou e nenhuma foi apresentada. O presidente da comissão não quer estabelecer prazos para a votação da proposta, mas o deputado Marcelo Ramos aposta na aprovação ainda no primeiro semestre. Nós vamos entregar ao povo brasileiro um judiciário em que as pessoas vão voltar a confiar nas instituições e retirar esse sentimento de impunidade que, infelizmente, tomou conta do povo brasileiro. A sessão teve que ser encerrada depois que um desentendimento entre o ministro Sérgio Moro e o deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga, acirrou os ânimos. E eu não tenho outra coisa a dizer a não ser chamar um ministro da Justiça que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas de capanga da milícia. É isso que ele é. O senhor não tem fatos, o senhor não tem argumentos, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Com a palavra o deputado Peternelli, que é o próximo inscrito. O deputado tem... Ministro, a sessão está encerrada. A sessão está encerrada. Ex-presidente da Anvisa defende que legislação sobre cannabis inclua o plantio da maconha. Relator da medida provisória, que garantiu ajuda emergencial a pescadores prejudicados pelo derramamento de óleo, quer ampliar o número de beneficiados. Veja o que foi notícia nas comissões. A comissão especial estuda liberar o cultivo da cannabis em território nacional. Vejam, tem já um remédio nas farmácias à base de cannabis. Custa R$ 2.800. Quem tem acesso ao medicamento a esse preço? São dois problemas que o não cultivo traz. Um é o custo, nós vamos ficar dependente dos países e o preço desses países, e vamos ter dificuldade em avançar na pesquisa brasileira. A partir dos avanços da pesquisa, ele possa ser utilizado com mais liberdade, mas com cautela. A medida provisória 905 de 2019, que institui o contrato de trabalho verde-amarelo, foi objeto de uma audiência pública realizada pela comissão mista que examina a MP. Nossa preocupação é com a diluição do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a possibilidade da repartição de férias e de 13º salário, levando na prática e com o tempo a própria eliminação dessas que são parcelas extremamente importantes para a classe trabalhadora. O empresariado tem a tendência de contratar quem tem mais experiência,
quem tem a produtividade melhor, quem já fez um curso de capacitação. O jovem, especialmente nesse momento de retomada do crescimento, é sempre o último da fila. O relator da medida provisória 905 diz que, apesar da polêmica envolvendo a iniciativa do governo e a grande quantidade de emendas apresentadas, a análise segue dentro do cronograma estabelecido. São 1.928 emendas, todas elas merecendo atenção. Nós estamos na fase justamente do rico debate que vocês estão assistindo aqui. A comissão mista da medida provisória que auxilia pescadores afetados pela mancha de óleo no litoral brasileiro se reuniu para debater os pagamentos emergenciais autorizados pelo governo. A medida prevê que pescadores inscritos no Registro Geral de Atividade Pesqueira recebam R$ 1.996 em 2 parcelas. Para o presidente da comissão, o registro não contempla todas as pessoas prejudicadas. É um número em torno de mais de 60 mil pescadores, conforme o relatório do governo, mas há uma discussão no segmento de que mais de 10 vezes esse número com certeza foram impactados. Convidado pela comissão, o secretário da Agricultura e da Pesca pediu 180 dias para fazer o recadastramento de pescadores. O objetivo seria aumentar o número de pessoas auxiliadas. Esse novo cadastramento ele vai pegar mais detalhes do pescador, dados pessoais e também áreas de trabalho, onde ele trabalha, como ele trabalha, com o que ele trabalha, o que ele pesca e fazer um grande cruzamento dentro da base do governo federal. E na semana que passou, um grupo de indígenas da região sul do Brasil veio ao Congresso Nacional entregar um documento ao presidente da Câmara, pedindo que seja devolvido ao Executivo o projeto que permite mineração e outras atividades econômicas em terras indígenas. Munidos de cartazes e faixas, eles protestavam contra o projeto que permite garimpo, construção de hidrelétricas, agronegócio e exploração de petróleo e gás natural em terras indígenas. O grupo, de várias etnias do sul do Brasil, foi recebido por deputados que defendem a causa. A proposta do presidente Bolsonaro é justamente restringir o usufruto exclusivo. Isso é totalmente inconstitucional. Não faz sentido a tramitação desse projeto, considerando que mineração não é interesse dos povos indígenas, hidrelétricas também não. O grupo protocolou o pedido de devolução do projeto ao ser recebido pela chefe de gabinete do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Nós entregamos ao presidente um documento explicando as razões pelas quais nós entendemos que o projeto de lei do Poder Executivo sobre terras indígenas deve ser devolvido. Ele disse que a interpretação da sua assessoria não é exatamente essa, mas que vai analisar o nosso documento e, assim que possível, dar uma resposta. Deputados da base do governo acreditam que o projeto pode passar. Acredito que a resistência vai haver, mas eu, pela ciência que eu tenho de todos os povos de Roraima, comunidades indígenas que procuram o nosso gabinete, já tivemos conversa com eles, eles mesmos já procuraram a presidência da República para se mostrarem favoráveis. Presidente da Casa da Moeda defende fim do monopólio da estatal responsável pela emissão de dinheiro. Mais uma semana de debates sobre a implantação do ciclo completo de investigação policial. Veja o que mais foi notícia nas comissões. A medida provisória, que já está valendo, mas precisa da aprovação de deputados e senadores, acaba com o monopólio da Casa da Moeda sobre a emissão de dinheiro, passaportes, selos postais e fiscais, que acompanham cigarros e bebidas. Segundo o presidente da Casa da Moeda, a instituição não seria sustentável, com muitos funcionários e poucos produtos. Por ser uma empresa pública, a gente, apesar de ter os funcionários CLT, existe uma dificuldade adicional de fazer uma demissão de funcionário por meritocracia. O secretário de Desestatização disse que a terceirização dos serviços da Casa da Moeda aumentaria a oferta de empregos. Salim Matar gerou polêmica ao citar a privatização da Vale como exemplo de sucesso. O caso mais emblemático que nós temos era a antiga Vale do Rio Doce. Ela foi privatizada e ela tinha 15 mil funcionários, 10 mil funcionários na época. Ela tem 73 mil funcionários hoje. E acredita-se que ela tenha mais de 30 mil terceirizados. Embrulha o estômago
ouvi o senhor falar como caso de sucesso de privatização que aconteceu com a Vale, depois de tudo que aconteceu com os moradores de Minas Gerais. Pelo amor de Deus! Eu acho que é extremamente importante a gente continuar com esse programa de privatizações ou desestatizações, porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma gráfica como outras podem ser, recebendo autorização e tendo o controle do governo, podem imprimir muito bem todos os documentos que são necessários. A comissão especial realizou reunião ordinária e audiência pública para examinar a questão da competência legal para a investigação com a adoção do ciclo completo de polícia. Hoje nós temos uma situação sui generis no Brasil, onde nós temos forças policiais que não são autorizadas legalmente a fazer a autuação e a investigação das ocorrências, dos crimes que acontecem sobre a sua área de responsabilidade ou com aquelas que eles se deparam, né? A representante da Coalizão Negra por Direitos questiona a extensão dessa atribuição à Polícia Militar. Tem que ter, como se fala, para os policiais, né, de iniciar o que inicia. Para os cabos, para os tenentes, eles precisam ter uma capacitação de delegado também. Porque o delegado não é delegado simplesmente por ser delegado. Sentou lá e é delegado. Ele tem uma competência, ele tem um conhecimento, ele tem estudo. Todos os países do mundo que têm uma segurança respeitada, que têm uma segurança de resultados, têm o ciclo completo de polícia implementado. A gente quer ter um relatório que seja imparcial, o máximo possível, ouvindo todas as partes. A audiência na comissão mista da medida provisória que muda as regras para a regularização fundiária mostrou que há divergências sobre como tratar o assunto. Para os ambientalistas, a medida provisória pode incentivar o desmatamento na Amazônia. Há uma expectativa de eterna regularização do desmatamento ilegal. Ou seja, eu posso desmatar hoje porque daqui a pouco vai ter outra medida provisória. Para os produtores e representantes do governo, o enorme passivo na questão da regularização fundiária justifica a adoção de tecnologias que permitam simplificar o processo de titulação de terras. O INCRA hoje tem condições de fazer esse confronto de georreferenciamento das propriedades e, inclusive, identificar um eventual conflito. Deputados também divergiram sobre a necessidade de se editar novas regras. Nós temos dezenas, centenas ou milhares de famílias que estão em área que é do INCRA, que não tem o título, que está numa área de conflito, que ainda não é um assentamento. Tem lei para resolver. Eu diria que é vontade política. Por que o INCRA não resolveu isso? É engraçado porque todos aqueles que estão falando contra dizem que não são contra, mas na hora de falar, falam contra. Eu acho que nós precisamos, qualquer modernização que fale sobre regularização fundiária, nós precisamos fazer. Precisamos avançar, principalmente naquelas pequenas áreas, do pequeno e microprodutor. Apesar de esforços de governos e da Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, a fome no mundo vem aumentando. Com várias políticas públicas voltadas para o combate à desnutrição, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome da ONU em 2014, mas, segundo especialistas, corre o risco de voltar. A reportagem é de Mariana Monteiro. A fome vem aumentando no mundo. O número de pessoas vivendo em situação de insegurança alimentar no planeta cresceu nos últimos 3 anos, chegando a 821 milhões em 2019. Por outro lado, mais de 870 milhões de adultos são considerados obesos em todo o mundo. Para o representante da FAO no Brasil, o órgão das Nações Unidas voltado para a alimentação e agricultura, o país tem um desafio específico. O desafio do Brasil é a nível municipal, sobretudo no Nordeste. No Nordeste brasileiro ainda temos municípios dentro do mapa da fome, com, sobretudo, desnutrição infantil, em 5% de desnutrição infantil. Segundo o Índice de Subnutrição da FAO, em 2000, mais de 11% da população brasileira era subnutrida. De 2009 até 2017, a porcentagem de brasileiros subnutridos ficou em menos de 1%. O ano que marcou a saída do país do mapa da fome foi 2014. Mas pelo relatório da ONU para a Alimentação e Agricultura de julho do ano passado, os índices de desnutrição do Brasil vêm subindo. Vários especialistas acreditam que o Brasil poderá voltar ao mapa da fome em pouco tempo. Thaís Pinhata é um deles. Advogada especializada em direito agrário e mestre em filosofia e teoria geral do direito pela USP,
diz que, abre aspas, estimativas da ONU indicam que das 108 milhões de pessoas que convivem diariamente com a fome no mundo, pelo menos 9 milhões estão no Brasil. Dentre elas, cerca de 7 milhões não têm sequer perspectiva de quando será a sua próxima refeição, ao passo que as demais estão em lares em que, para que algumas comam, outras deixarão de comer. Fecha aspas. O atual deputado Patrus Ananias foi ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o governo Lula, quando foi implantado um conjunto de políticas públicas voltadas para o combate à fome e à miséria. Ele diz que pesquisas mostraram que o Bolsa Família era usado principalmente para a compra de alimentos. O ex-ministro está preocupado com a situação atual. Nós estamos vivendo no Brasil a operação desmonte. Desmonte das políticas sociais, tudo que diz respeito aos pobres. Está sobrevivendo a duras penas, cada vez mais atingido, cada vez mais cerceado o programa Bolsa Família. Foram desconstituídas todas as políticas de apoio efetivo à agricultura familiar. Dados do Ministério da Cidadania, que atualmente faz a gestão do Bolsa Família, dão conta de que o valor médio pago pelo programa é de R$ 191,08. Em novembro passado, eram 13 milhões as famílias beneficiadas. Os restaurantes populares são fruto de uma parceria entre o governo federal e os governos estaduais. Segundo a assessoria de comunicação do Ministério, atualmente existem 136 restaurantes populares, 304 cozinhas comunitárias e 110 bancos de alimentos no país. Com mais de 60 anos de existência, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, do Ministério da Educação, tem como principal objetivo financiar a alimentação nas escolas públicas. A FAO contribui com uma parte dos recursos. Sofia Dias, de 2 anos, usufrui dessa cooperação. A escola pública que ela frequenta tem regime integral. Ela tem direito a 5 refeições, do café da manhã ao lanche da tarde. O PNAE contribui com a merenda escolar em todo o Brasil, mas o sistema da escola de Sofia, com 5 refeições ao dia, ainda é exceção. Pouco mais de 15% dos alunos matriculados em escolas estão no regime integral, um sistema que, se ampliado, ajudaria a reduzir os índices de desnutrição do país. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Eu espero você no próximo programa. Tchau.